Muitos irmãos, por favor, a estar juntos comigo, por favor. Livro de 1 Pedro, capítulo 5. Vamos estar lendo do 5 ao 9. Livro de 1 Pedro, capítulo 5, do 5 ao 9. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestindo-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições ocorreram entre vossos irmãos no mundo. Glória a Deus, irmãos. Só para aí, vamos estar fazendo oração. Senhor nosso Deus, eterno Pai, ó Senhor Deus, digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor. Pai, nós glorificamos, te exaltamos, bendizemos o santo nome, Senhor. Colocamos mais uma vez nossas vidas nas tuas santas mãos. Ó Pai amado, te agradecemos, Senhor, Pai amado, por tudo que já foi falado aqui hoje neste culto, Senhor. Pelos louvores, Senhor. Ó Pai amado, pelas apresentações, meu Deus. Ó Pai amado, tudo para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Agora, Senhor, nós te pedimos, meu Pai amado, que através da tua palavra, Senhor, nós possamos estar, meu Pai amado, saindo daqui diferente do que nós chegamos, meu Pai, mas com algo, meu Pai amado, que é da parte do Senhor. Que seja, meu Pai amado, para conserto, que seja para, meu Pai amado, para orientação, que seja, meu Pai amado, para consolo, meu Pai. A tua palavra sempre é viva e eficaz, e nós já tomamos posse, meu Pai amado, daquilo que o Senhor tem preparado para nós aqui hoje, nesta noite. Convém que o Senhor cresça, meu Pai, que o Senhor nos diminua. Nós oramos, meu Pai, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, pode estar se sentando. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, nós sabemos que a palavra de Deus, ela foi nos dada como instrução de como nós devemos proceder na nossa caminhada. A palavra de Deus, ela funciona como uma bússola que consegue ali mostrar o caminho, né? Se nós temos que ir para o norte, ou para o sul, para o leste, ou para o oeste. A palavra de Deus, ela funciona também como uma receita médica, onde que o médico ali ele vai detectar qual é a nossa necessidade de medicamento e vai passar a receita. E a hora que a gente chega na farmácia, o farmacêutico sabe exatamente qual remédio que nós precisamos comprar, sem nem saber o que nós estamos sentindo, o que nós estamos passando. A palavra de Deus é a mesma coisa, irmãos. E a palavra de Deus, ela é tão atual, uma frase que eu guardei no meu coração, tão atual quanto o jornal que vai ser lançado amanhã. Ou seja, o que vai acontecer ainda, pode ter certeza que a Bíblia, irmãos, ela é mais atual. E essa palavra, irmãos, é a Bíblia, a palavra de Deus, é ela que nós temos que tomar como regra de fé e direção para a nossa vida. O cristão que não toma a palavra de Deus como sua direção, como sua regra de fé, ele está tendenciado ao fracasso. Ele vai ser facilmente vencido pelas coisas do mundo. A nossa fé, irmãos, nós sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Mas a nossa fé também tem que ser usada com inteligência. A nossa fé tem que ser usada, direcionada com aquilo que Deus ele já nos entregou. Amém. E Ele nos entregou a palavra dele, para que nós possamos estar debruçando sobre ela, analisando ela, e mais que isso, irmãos, nós podemos ir lá no Tiago, que nós não sejamos somente ouvintes da palavra de Deus, mas também praticantes. E quando nós viemos aqui na mensagem, porque eu fiz toda essa introdução aqui, porque quando nós viemos aqui na mensagem, irmãos, existe algo que Pedro, através da inspirado pelo Espírito Santo, ele vai nos ensinar de forma muito profunda, para que nossa caminhada ela seja com passos mais firmes.
para que nós não venhamos estar vacilando em nossos pensamentos, para que nós não venhamos estar ficando com nossos corações estremecidos diante das coisas que às vezes podem estar acontecendo ante nós nessa nossa caminhada. Pedro, irmãos, inspirado pelo Espírito Santo, ele vem nos dar instrução em 3 coisas, 3 palavrinhas aqui firmes que nós lemos no texto. A primeira palavra que nós podemos tomar é quando ele nos fala sobre humildade. E hoje nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre humildade. Às vezes muitos dizem que isso é humilde, mas nem todos, infelizmente, que dizem ser humilde é humilde. Outra palavra que vai estar até relacionada com essa é humilhar. Nós, como seres humanos, nós temos uma dificuldade muito grande de nos humilhar. E quando nós falamos diante de Deus, irmãos, às vezes é até pior ainda. Porque às vezes nós até nos humilhamos diante do homem, mas não conseguimos humilhar diante de Deus. Parece até irônico, né? Desproporcional, digamos assim. E uma terceira palavra que ele vem fechar o contexto aqui, realmente de orientação, ele vem falar sobre ser sóbrio. E o que é ser sóbrio? Ser sóbrio é ter lucidez sobre as suas ações. E isso vai nos levar a uma outra palavra, que dentro de sóbrio, que também está linkada a ela no texto, que quando nós somos sóbrios, nós somos vigilantes. Amém. Tem muitos cristãos que às vezes ele é humilde. Tem muitos cristãos que ele sabe se humilhar, mas ele está pecando em algo que é a lucidez. Ser sóbrio, saber discernir, ter realmente entender que existe um mundo espiritual. Irmãos, nós podemos sim ser simples, mas nós temos que ser prudentes. Assim a palavra nos instrui, ela nos mostra. Nós temos que saber o lugar que nós estamos entrando. Nós temos que saber com quais pessoas nós estamos conversando. Nós temos que saber, irmãos, quais atitudes que nós estamos tendo. Está nos levando para o céu ou não. E isso, irmãos, é particular de cada um de nós. Nós, como pastores, nós podemos orientar a igreja como que ela deve seguir, como ela deve andar. Nós aqui, como igreja, um pode chegar diante do outro e realmente ali falar assim: irmão, passe por este caminho. Mas cada um vai ter a sua decisão. Cada um vai ter realmente ali a atitude. E essa atitude que vai levar a pessoa a ter o sucesso no reino de Deus ou não. Glória a Deus. Quando nós falamos de humildade, irmãos, nós vemos no texto aqui, glória a Deus, a palavra nos diz assim, ó: semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestindo-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Glória a Deus. Irmãos, aqui fala sobre uma humildade não fingida. É uma humildade que vai nos falar sobre nós sermos sujeitos aos anciãos. O que a Bíblia quer dizer com ancião, irmãos? Quer dizer com mais velhos. É mais velhos mesmo. E aqui, irmãos, jovens aqui é no sentido realmente, se eu posso estar na minha juventude ali nos meus 80 anos. Caleb disse quando ele estava entrando na terra prometida: me sinto forte como no dia que eu saí sair lá do Egito para vir em direção à terra prometida. Então nós podemos sentir jovem com 80 anos. Aqui não é questão de idade. Existem jovens aí que, para certos jovens, eu já sou um ancião. Por quê? Eu já sou mais velho que ele. Já tive uma experiência de caminhada de vida. Uma pessoa que está entrando agora em um namoro, está pensando agora em um noivado, eu tenho uma palavra para dar para essa pessoa. Agora, uma pessoa que tem... nós somos 10 anos de caminhada de casamento, glória a Deus por isso. Uma pessoa que já tem 30 anos de casamento, quantas experiências que ele vai poder contar para nós? Que eles já passaram, que eles já viveram. E a humildade aqui, irmãos, está relacionada a isso. Nós, como irmãos, nós damos a honra para aqueles que já passaram pelos caminhos e conseguir direcionar a igreja. Nós temos que ser humildes, irmãos, para saber escutar aquilo que quem já viveu, quem já passou por aquilo, dizer: passa por aqui, vai dar certo. Verdade, irmãos, que aqui, irmãos, o Espírito Santo nos dá o discernimento, espírito discerne espírito.
A gente sabe que a gente está conversando com a pessoa, a gente sente realmente a presença de Deus na vida dela, o Espírito Santo movendo na vida dela. A gente sente até bem na conversa ali. A gente sabe ali que Deus está no meio daquilo. Por isso que Pedro, ele ensinou dessa forma. Mas não somente os anciãos, mas os irmãos também, uns aos outros. E aqui, irmãos, humildade está relacionada com direção de caminho. Mas só vai ser direcionado o caminho aquele que saber escutar. Escutar a voz do Espírito Santo. Escutar uns aos outros. Humildade, irmãos, está relacionado a quebrantamento. Não achar que eu sei tudo, eu posso tudo. Tem gente que é soberbo, irmãos, nem a Bíblia fala aqui. Deus, ele exalta os humildes. Só que Deus, a palavra, ao mesmo tempo que a Bíblia fala que Deus ele exalta os humildes, dá graça aos humildes, ele resiste aos soberbos. E soberbo é aquela pessoa que acha que sabe tudo, que pode tudo, e já está assim, como se diz, no mais alto patamar, né? Não precisa dos outros. Eu falo assim, muito assim, na nossa profissão, irmão, naquilo que nós fazemos, nós já podemos ter feito aquela tarefa 300, 400 mil vezes. A gente pensa assim, está perfeito. Aí vem um e faz melhor do que a gente. Sempre, irmãos, guarde isso no seu coração. Isso aqui é algo que vale ouro. Hoje, nós, como pessoas, como seres humanos, sempre vai ter alguém que faz algo melhor do que aquilo que nós estamos fazendo hoje. Você acha que você faz assim, ó, não, ninguém lava uma vasilha igual eu lavo. Vai ter uma pessoa que vai lavar melhor que você. Ninguém faz um arroz igual eu faço. Vai ter alguém que faz um arroz melhor. Aí nós colocamos nosso coração assim, nossa, eu sou o que faz. Soberbo, irmãos. Deus resiste a esses. Só que aquele que é humilde, ele sempre vai estar querendo aprender, ele sempre vai estar avançando. Aí vai chegando um aluno ensina o professor? Quem acha? Ensina. Sabe por quê, irmãos? Eu escutei uma frase uma vez, uma frase um pouco de arrogância. Só que eu entendi. Professores, eles aprenderam antes de nós. Mas se ele aprendeu, eu também aprendo. Eu escutei essa frase um pouco de arrogância. Só que tem uma coisa, igreja. Nós, por mais que nós sabemos algo, se nós estamos ensinando, nós estamos aprendendo junto. Aquele que acha que já sabe tudo, principalmente aquele que é sábio, ele sabe que ele não sabe tudo. Aquele que é sábio, até ensinando, ele sabe que ele precisa aprender, e até um discípulo seu pode ensinar ele. Jesus ele se colocou, irmãos, como aquele que sabia tudo. Jesus, o que ele fez com seus discípulos? Ele chamou seus discípulos e falou assim: ide em meu nome. E quando eles voltaram, o que Jesus falou com eles? Perguntou para eles, falou assim: ó, vocês foram lá e fizeram a obra? Eles falaram: sim, Senhor. Em teu nome, nós fizemos isso. Expulsamos demônios, curamos enfermos, nós vimos paralíticos andar, nós vimos cego ver, nós vimos um tanto de coisas acontecer. Em nome de Jesus. Na passagem, ele fala assim: não vos alegrai-vos por essas coisas, vos alegrai-vos por ter seu nome escrito no livro da vida. Mas nós entendemos, irmãos, que nós temos que ser humildes para aprender. Nós temos que ser humildes para realmente nos quebrantar. Porque assim, irmão, nós vamos estar aprendendo mais. Quando nós nos colocamos numa postura que nós somos mais que os outros, como Jesus ensinou isso, aquele que é maior, ele vai ser menor. E aquele que é considerado o menor no reino de Deus, ele é o maior. Sejamos, irmãos, aqueles que têm um coração de servo, humildes. Esse é um princípio, irmãos, da nossa caminhada cristã, na nossa direção. Seja humilde. Nunca pense que você sabe tudo. Nunca pense que você é o melhor. Pelo contrário, fale assim: Senhor, eu sou o menor. Eu sou o menor, Senhor, do reino. Eu sou o que mais precisa. Eu sou o que mais carece da misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê também? Porque só nós sabemos daquilo que nós necessitamos do Senhor, das misericórdias que nós necessitamos. Ninguém sabe daquilo que eu preciso do Senhor.
daquilo que eu clamo, não somente com os meus lábios, mas aquilo que eu clamo com a minha alma, com todo o entendimento, com todas as minhas forças. E Deus conhece, Deus sabe. Então, por isso, irmãos, que nós temos que nos derramar no Senhor com humildade. Amém. Então, seja humilde. Seja humilde. Glória a Deus. E a outra palavra está relacionada com essa humildade, porque se nós não formos humildes, nós não vamos conseguir fazer isso, que é nos humilhar. Aí Pedro vem e continua, ele fala assim, humilhar-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Duas coisas, né, irmãos? Humilhar, porque nós nos humilhamos, nós vamos estar dizendo assim, Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. O interessante que fala que é debaixo da potente, irmãos, não é qualquer não, é a potente mão de Deus. É falando assim, Senhor, hoje eu não tenho nada, hoje eu não sou nada, hoje eu não posso nada, Senhor. Senhor, eu careço da tua graça, eu careço da tua misericórdia. Pai, escuta o meu clamor, Senhor. Quem sou eu, Pai? Quem sou eu, Pai? E se humilhar diante do Senhor, debaixo da potente mão poderosa do Senhor. Eu falo que ao tempo oportuno, no tempo certo, Deus ele nos exalta. Que Deus ele nos vê do céu, ele vê a verdadeira oração. Vai ter momento em nossas vidas, irmãos, que nós vamos estar numa situação, vamos chegar e dizer assim, Senhor, não tem mais saída. Agora é só o Senhor mesmo. E aí que Deus vai entrar com a ação. Porque vai dizer assim, agora chegou a hora de eu agir. Agora chegou a hora de eu entrar com ação e mostrar para ele que eu sou Deus na vida dele. Só que para isso, igreja, algo muito importante. Nós temos que controlar a nossa ansiedade. Não é por acaso. A Bíblia não nada versículo nenhum aqui está aqui por acaso, não. A Bíblia fala no versículo, ela fala no versículo 6, e vem, fala assim, para nós humilharmos diante do Senhor, e fala assim, lançando a ansiedade. Às vezes, que não falei aqui, às vezes tem muita gente que se humilha diante do homem, não consegue se humilhar diante de Deus. Tem gente que não consegue humilhar diante do homem, diante de Deus, não vai diante de ninguém. E tem outros que se humilham diante de Deus, mas não conseguem lançar a ansiedade dele. Não vai dar certo. Eu tenho que me humilhar diante de Deus, mas também eu tenho que lançar a minha ansiedade diante dele. Não adianta nada eu fazer uma oração diante do Senhor me humilhando, mas eu continuar preocupado. O que é ansiedade? Qual a definição de ansiedade? Ansiedade é uma preocupação do que ainda vai acontecer. Ainda não aconteceu, mas a minha mente está preocupada, está preocupada com o que ainda vai acontecer. Então eu estou ansioso por aquilo que vai acontecer. Tem gente que é tão ansioso que fica ansioso porque vai acontecer daqui a 5 minutos. E quando acabar o culto? E aí, o que vai acontecer? Vai todo mundo embora? Vai todo mundo ficar conversando aqui? A mente não para. A mente não para por causa da ansiedade. E amanhã? E segunda-feira? E mês que vem? E a mente vai. Essa ansiedade, ela rouba de nós. Ela rouba de nós, irmãos. Presta atenção nisso. Ela rouba de nós o milagre de Deus em nossas vidas. O agir de Deus em nossas vidas. Ela rouba de nós uma paz. Ela rouba de nós um relacionamento verdadeiro e profundo com Deus. Que de vez eu estar orando a Deus e glorificando o nome dele, eu vou estar pensando naquilo que ainda vai acontecer. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Não é algumas não, é toda a vossa ansiedade. No versículo ele fecha assim, porque eu tenho cuidado de vós. Quem tem cuidado de nós? É qualquer um? Quem tem cuidado de mim? Glória a Deus. Meu pai? Minha esposa? Quem tem cuidado de mim? É um dos irmãos? Os irmãos podem me amar, irmãos. Pode ter zelo pela minha vida.
Todos que estão aqui, os meus familiares, a minha casa, minha esposa, minha filha, os irmãos aqui, as pessoas mais próximas de mim, podem ter zelo por mim, podem querer cuidar de mim, mas jamais vai conseguir cuidar igual Deus cuida. Por isso que aqui o versículo afirma que quem cuida, eu que cuido de vós, Deus é que cuida de cada um de nós. Então vamos lançar, irmãos, nossa ansiedade nele, sabendo que Ele está cuidando de nós. E Deus, irmãos, Ele não falha. Deus, Ele não faz. A gente pode passar por situações complicadas, difíceis. E eu sei, irmãos, que às vezes nosso pensamento, nós por seres humanos, nós somos ansiosos, sim, que tem essa ansiedade, mas nós temos que controlar essa ansiedade no Cristo Jesus e dar lugar para o Espírito Santo. Na hora que você começar a pensar demais no problema, sabe o que você faz? Começa a louvar. Glória a Deus. Vai louvando a Deus. Vai falando para Ele. Glorifica Ele. Exalta Ele. O primeiro louvor que vem no seu coração, você louva ao Senhor. Que louvor tão maravilhoso, né, irmãos? Exalta ao Senhor. Pega um louvor de adoração. A único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Irmãos, a sua mente, o seu coração, ela vai automaticamente se voltar para aquilo ali, irmãos. Vai deixa eu perguntar para os irmãos, o problema vai deixar de existir se você preocupar com ele? Vai ficar menor? Eu vou ficar aqui, vou passar a noite toda pensando nele, e amanhã ele vai deixar de existir. Não, ele vai estar maior ainda, porque ele se esgotou emocionalmente, ele tirou de você algo que Deus já disse aqui, você não conseguiu confiar no Senhor. Vamos aprender, irmãos, a depender de Deus. Vamos aprender a confiar no Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu muitas vezes, irmãos, precisamos me tocavam relações. Às vezes a gente e porque muita gente, às vezes, dentro da igreja, pessoas estão abençoadas, não conseguem romper, não conseguem, assim, às vezes até ora, busca, mas às vezes não consegue alcançar da parte do Senhor algo que ela poderia alcançar. Por exemplo, uma pessoa que tem esses princípios, uma pessoa que tem um coração humilde, que tem um coração quebrantado, ou é uma pessoa que realmente ela se humilha no Senhor, é uma pessoa que verdadeiramente ela consegue controlar essa ansiedade. Só que falta algo. Porque essas coisas aqui, humildade e nos humilhar, isso está aqui dentro de nós, é interno. Mas tem algo que vai vir externo. E o externo, irmãos, é os ataques. Quando uma pessoa e os irmãos têm um discernimento daquilo que eu vou falar aqui, quando uma pessoa ela é soberba, quando uma pessoa é arrogante, que é totalmente diferente de humilde, o inimigo não vai olhar para ela. O inimigo vai dizer assim: esse é meu. É esse que eu vou provocar mais e mais ele, para que ele seja meu discípulo. Ele fala que é discípulo de Cristo, mas ele é meu discípulo. O inimigo, irmãos, ele até ri da pessoa. Ele até zomba. Mas quando a pessoa é humilde, quando a pessoa ela sabe se humilhar diante do Senhor, o inimigo ele fica preocupado. Ele fica preocupado. Ele fala assim, agora eu vou ter que usar todas as minhas forças. Estou falando isso aqui, irmãos? Não é para nós nos preocupar, não. É só para nós ficarmos alegres e serem fortalecidos. O inimigo, ele fala assim, agora eu vou trabalhar em cima dessa vida mais forte ainda. Porque ele está conquistando o céu. Ele está me vencendo. Ele está sendo mais forte do que a sua própria natureza. Porque muita gente, irmãos, é vencido pela natureza. O diabo não precisa nem influenciar, nem interferir. Mas quando entra nesse campo aqui, olha só o que a palavra nos diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar.
nós como cristãos, servos do Senhor, nós temos que saber onde nós colocamos o nosso pé. Nós temos que saber, irmãos, quais têm sido as nossas atitudes, como tem sido o nosso relacionamento e quais relacionamentos nós temos. Se ser sóbrio, prudente, vigilante. O inimigo, irmãos, ele vai tentar lançar as flechas dele. Ele vai lançar uma aqui, outra ali, vai tentar abrir uma brechinha aqui, outra ali. Naquilo, irmãos, que ele conseguir ganhar um pouquinho só de campo, a palavra fala, traz a palavra adversário. Adversário é aquele que luta contra. Adversário é aquele que tenta derrubar o seu oponente. Adversário é aquele que vai trazer e tentar ganhar campo para ser vitorioso na batalha. Aquilo que o inimigo vai tentar fazer é ser vencedor. E ele vai usar as suas artimanhas. A palavra nos diz, irmãos, que ele ruge como um leão. Quem aqui já escutou um leão rugindo? É um estrondo, né, irmãos? É um estrondo. Está aqui o leão, o bicho está lá. A hora que ele começa a rugir, até assim, é bonito, mas ao mesmo tempo assustador. Porque você pensa assim, é bonito lá. Seria bonito aqui. Porque aqui ele iria demorar. Eu iria entrar em pânico. Então, irmãos, a palavra nos fala que o inimigo ele está em derredor. Não está ao redor, porque os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Mas está ao derredor. E ele está ungindo. Porque ele está tentando, irmãos, ganhar campo. Ele está tentando derrubar aquele que já é prudente, aquele que já é humilde, aquele que se humilha diante do Senhor. Para quem não faz isso, ele não vai se interessar. Por isso a importância de nós sermos sóbrios. Coloque isso no seu coração também. Seja sóbrio. Pede a Deus orientação, pede a Deus vigilância. Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda. Quais são as palavras que têm saído da minha boca? Eu sempre falo isso, irmãos. Quais são as palavras que eu falo dentro da minha casa? Porque as palavras que eu falo dentro da minha casa, irmãos, influenciam até no meu futuro. Quais são as bênçãos que você tem lançado sobre seus filhos, sobre seu esposo, sobre a sua esposa? As bênçãos que tem lançado sobre seu pai, sobre sua mãe, sobre seu irmão, seus irmãos, sobre a sua casa, o seu emprego. As palavras que saem de sua boca, ela tem muito poder. Então seja prudente, seja sóbrio naquilo que você está falando. Às vezes, irmãos, nós, no momento de ir, nós pensamos algo. Nós sempre pensamos assim, não vai dar certo, não vai ter jeito, isso para mim está complicado demais. Mas que não saia do pensamento. Que as suas palavras sejam palavras de bênção. E traz a bênção para a sua vida. Atraia realmente a bênção para a sua vida. Isso é ser sóbrio. Por quê? Quem está são não vai tomar uma decisão insana. Mas aquele que não está sóbrio, ele está tomado pela loucura. Então ele vai tomar uma decisão que depois ele vai se arrepender. Ele vai se arrepender. E isso, irmãos, vai nos levar para algo que todos nós precisamos, que é a fé. Muita gente, e aqui nos versículos nós conseguimos entender isso, irmãos. Muita gente pensa assim, eu vou entregar minha vida ao Senhor Jesus e a partir de então eu vou viver uma vida de fé. Só que entre aceitar Jesus e ter uma vida de fé, irmãos, existe um caminho. Existe um caminho. Como que nós vamos praticar nossa fé sem ter conhecimento, sem conhecer? Por isso tem muita gente envolvida pela emoção. Quem é envolvido pela emoção não permanece. Quem é envolvido pela emoção, irmãos, qualquer sombra de dúvida ele vai embora, porque ele não vai alcançar a fé. Porque alguém diz para ele assim, a sua vida vai melhorar quando você vir para Jesus. Aí aceita Jesus no domingo. Só que na segunda-feira, na terça-feira acontece algo e ele fala assim, não vou mais.
Mas a partir do momento que a pessoa entrega sua vida para Jesus, e a partir do momento que ela começa a sua caminhada, ela começa a se alimentar da palavra de Deus, ela vai começar a entender daquilo que realmente é o reino de Deus, ela vai se nutrindo, aí ela vai começar a alimentar a sua fé, e vai alcançar. Por isso que ela fala assim, ó, ao qual resistir firmes na fé. É dia após dia, igreja. Eu venci o inimigo hoje, amanhã vai ter que vencer de novo, semana que vem de novo, mês que vem de novo, e até Jesus voltar, todos os dias. Todos os dias. E firmes nessa caminhada é que nós vamos alcançar a vitória. A palavra fala assim, ó, ao qual existir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições ocorreram entre vossos irmãos no mundo. Pedro, irmãos, glória a Deus, ele escreveu isso há mais de 2 séculos atrás. Imagina, irmãos, nós estamos no ano 2024, então quase 2 séculos atrás. Quantos irmãos em Cristo Jesus passou aqui por essa terra? E às vezes nós achamos que nós somos melhores que todos, né? São nós que padecemos necessidades, somos nós que sofremos. Se é necessário padecer com Cristo, irmãos, que seja, vamos padecer com Cristo, mas vamos alcançar o favor de Deus. Não vamos chorar e deixar que as coisas deste mundo nos tirem da presença do Senhor. Jamais. Sobre está ligado à palavra vigilância. E completa as 2 palavras anteriormente, irmãos. Nós vencemos. Nós não vamos vencer, como eu falei aqui, mesmo nós sendo humildes e nos humilhando. O complemento é ser vigilante, é ser sóbrio. Ser sóbrio. Glória a Deus. Nós passamos por aflições, mas nós vamos vencer, amém? Vamos estar colocando de pé, vamos estar orando. Já encerrando também, irmãos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas toma posse da vitória. Deus tem uma bênção especial para cada um de nós, amém? Glória a Deus.